Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor Delboni. Bem-vindos a mais uma palestra do ciclo Arte e Educação. Hoje, a Rita Della Rocca vai contar pra gente um pouco dos momentos mais icônicos do Brasil, a Semana de Arte Moderna de 22. Olá, eu sou Rita de Cássia Della Rocca, artista visual, formada como atriz, em técnico de ator, na graduação em artes visuais pela FAAP, tenho mestrado pela Unicamp em práticas interpretativas de arte, trabalhei em várias instituições culturais, museus, nos setores de educativo, dei aula durante 16 anos para graduação na formação de professores de arte, nos últimos 5 anos dei vários cursos em pós-graduação, na área de História da Arte e Arte e Educação, e agora realizo um trabalho de pesquisa no meu próprio ateliê, tanto teórica como do desenvolvimento criativo. Falaremos hoje de alguns aspectos da Semana de Arte Moderna brasileira que ocorreu em 1922. Ela foi a primeira manifestação artístico-cultural não oficial dentro de um meio da arte oficial, o Teatro Municipal de São Paulo. Iniciaremos pelo contexto histórico. Em seguida, falaremos dos eventos, dos fatores que propiciaram o surgimento da semana. A semana em si, e indicaremos alguns desdobramentos. Nosso tema, a interessante e rica Semana de Arte Moderna de 1922. Uma semana polêmica. Na época, foi classificada como um evento realizado por loucos e irresponsáveis jovens artistas, que nada mais fizeram do que afrontar o seu público. Hoje em dia, alguns estudiosos afirmam ter sido a semana algo sem importância real para a arte brasileira. Outros a consideram um marco importante. O que de fato aqueles jovens ousados e destemidos fizeram? Eram de fato loucos e irresponsáveis? Ou apenas ousados demais para a sua época? Proponho a cada ouvinte que tire suas próprias conclusões e forme sua opinião sobre esses jovens e sobre o acontecimento histórico nacional que realizaram. Quando ocorreu? Nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Opa! Como assim? 3 dias? Se tornaram a semana? Sim. Foi uma semana de expectativas, desde sua divulgação até seu encerramento. Os 3 dias foram de mostras e apresentações. Onde? No Teatro da cidade de São Paulo, no Vale do Engabaú, mais precisamente no Teatro Municipal de São Paulo. Quem foram os participantes da semana de 22? Na arquitetura, tivemos Antônio Moya e Jorge Pris-Rebel. Dança, Ione Dalmer. Escultura, Vitor Brecheret e W. Herberts. Literatura, Graça Aranha, Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Ronaldo de Carvalho, Ribeiro Couto, Renato de Almeida, Sérgio Millier. Música, Guiomar Novaes, Villa-Lobos, Emílio Braga, Lucília Vilas-Lobos, dentre outros. Pintura, Anita Malfatti, de Cavalcante, Vicente do Rego Monteiro, João Grazi, Ande Almeida Prado, Zina Aita e Feriná. Qual era o contexto histórico desses jovens artistas? A Primeira Grande Guerra Mundial terminou em 1818. O mundo estava em transformação em diversas áreas, na política, no pensamento, na ciência, na forma de expressar o mundo. Freud já havia lançado sua teoria psicanalítica, trazendo para a superfície o nosso inconsciente. Einstein inaugura a nova teoria da física, a da relatividade. Max Planck abriu o caminho para a física quântica. A teoria do filósofo espanhol Ortega y Gasset, que afirmava que todas as coisas estão em permanente processo de mudança. O Brasil era afetado por tudo isso. Em São Paulo, se vivia a decadência da monocultura cafeeira, devido à queda do preço e à baixa exportação durante a Primeira Guerra Mundial. Até então, uma cidade de estrutura praticamente rural, muito precária culturalmente, já que o polo cultural brasileiro era a cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil desde 1963. Outro fator de mudança foi a vinda dos imigrantes pós-Lei Áurea.
Com a extinção do trabalho escravo, houve um aumento significativo de imigração em São Paulo, principalmente para o trabalho nas lavouras de café. Mas vieram também artesãos, artistas, pequenos e grandes comerciantes, que com capitais modestos introduziram São Paulo na era da industrialização, que já em 1919 era um importante polo industrial. Vamos agora listar essas mudanças? A alta economia paulistana, gerada pela monocultura cafeeira, responsável por toda a infraestrutura urbana. A vinda de imigrantes europeus de diferentes nacionalidades e com cultura de conhecimentos avançados em agricultura, comércio, produção industrial e cultural. O estabelecimento e desenvolvimento da industrialização, principalmente na cidade de São Paulo. Uma curiosidade: o Brasil teve um desenvolvimento industrial tardio. E o primeiro carro motorizado foi criado na Europa em 1886 e chegou ao Brasil em 1891, no Porto de Santos, e foi o primeiro carro a rodar em solo nacional, importado pelo inventor do avião, nosso querido Santos Dumont. E apenas em 1919, a Ford monta seu primeiro carro em território nacional brasileiro. E é nesse contexto social que nossos jovens artistas viviam em solo nacional. Tempo de luz elétrica, carros, bondes, trens. No livro Oswald de Andrade, publicado em 2007, Fonseca nos diz que neste momento histórico a cidade perde suas feições de província de passado pobre. O comércio, a indústria, as relações sociais, a língua falada nas ruas compõem um perfil de cidade cosmopolita e próspera. A arte, como nos fala Chiarelli em seu livro Um Jeca nos Vernissages, era patrocinada e fomentada pela aristocracia rural e a alta burguesia urbana. Estavam por trás de todas as grandes experiências artísticas entre 1900 e 1922, inclusive a própria Semana de Arte Moderna. Idealizada pelo pintor e jornalista Di Cavalcanti, apoiada por Graça Aranha, importante escritor e membro da Academia Brasileira de Letras desde 1986. Foi também diplomata do Itamaraty e, como tal, desempenhou vários papéis em Londres, Oslo, Haia e Paris, entre os anos de 1900 e 1920, e por Paulo Prada, intelectual aristocrata, formado em Paris. Vamos voltar a isso um pouquinho mais para frente. Ainda não é hora de chegarmos na discutida Semana de 22. Mas afinal, como tudo isso começou? Em 1912, Oswald de Andrade retorna da Europa e traz na bagagem as ideias do futurismo de Marinetti, artista italiano. Declara: estamos atrasados 50 anos em cultura, chafurdados ainda em pleno parnasianismo. Estamos atrasados em relação a quê? Aos novos movimentos e transformações que estavam ocorrendo na Europa desde o final do século XIX e início do século XX? Podemos pensar, mas por que o que ocorre na Europa é tão importante para a arte brasileira? Porque desde a abertura da Academia Imperial de Belas Artes, na cidade do Rio de Janeiro, por Dom João, os melhores artistas iam para a Europa, principalmente para Paris, o centro da arte ocidental, para aperfeiçoar seus conhecimentos e técnicas artísticas, costume ainda usual por nossa classe abastada brasileira. Os protagonistas da Semana de 22, em sua maioria, pertenciam à classe abastada. Viajavam regularmente ao velho continente para estudar com os grandes mestres europeus. A arte oficial brasileira estava pautada nas técnicas, nas regras, nos temas da arte europeia, principalmente no movimento da arte do neoclassicismo na pintura e no estilo literário do parnasianismo e simbolismo na literatura. Ambos exaltavam as normas cultas, a busca da perfeição e a ausência de qualquer compromisso social. O mundo estava em mudança, atreladas principalmente nas mudanças tecnológicas que a Revolução Industrial trouxe para as sociedades. Mais fortemente, a eletrificação das grandes cidades, a iluminação noturna, tudo proporcionava uma realidade mais dinâmica e autônoma
do tempo da natureza, em sua relação de dia e noite. Para essas viagens de estudos, alguns falavam que os nossos artistas voltavam brasileiros na carne e que ficavam europeus no espírito. Bem, em 1913, Lazar Segal, pintor lituano, realiza, segundo Mário de Andrade, a primeira exposição de pintura não acadêmica em nosso país. Em 1914, Anita Malfatti, que retorna de sua viagem de estudos da Alemanha, onde estuda de 1910 a 1914 na Academia de Belas Artes de Berlim e tem suas aulas com professores pertencentes ao grupo Dierbruck, A Ponte, expoentes no expressionismo europeu. Porém, ambas exposições foram pouco visitadas e passaram quase despercebidas. Em 1917, entre outros acontecimentos, houve a exposição de Anita Malfatti, na qual definitivamente a artista rompeu o padrão de uma arte como um retrato fiel da realidade. Anita foi estudar, desta vez, nos Estados Unidos da América do Norte. Sua intenção era voltar para a Europa, mais precisamente para Paris, mas devido à Primeira Guerra, mudou a rota. Estudou na Art Students League e na Independent School of Art, onde teve liberdade de pintar e completamente sua pintura se tornou livre em experimentações, sem limitações estéticas e onde intensifica seu gosto pelo expressionismo. Ao voltar para o Brasil, expõe 53 pinturas no salão cedido pelo Conde de Lara, na rua Líbero Badaró. A obra mais famosa dessa mostra tornou-se a pintura A Boba. Anita, com suas obras, desperta muitas reações. Mário de Andrade, ao se deparar com a pintura O Homem Amarelo, teve uma reação de riso incontido, mas desperta para o modernismo, e diz a Anita: essa pintura é minha, vou comprá-la. E o que faz tempos depois. Porém, alguns dias depois, Monteiro Lobato escreve o artigo intitulado A propósito da exposição Malfatti, que mais tarde fica conhecido como Paranoia ou Mistificação. Nele, Lobato apresenta a arte moderna como uma farsa produzida por olhos doentes, que, diferentemente da arte normal, que é regida por leis de proporção e de equilíbrio, como uma cópia fiel da natureza ou do modelo. O artigo exerceu forte influência, pois o público passa a reagir às obras com risos e insultos. A exposição vira um escândalo público. Quadros comprados são devolvidos e sofrem um atentado a bengaladas, além de aparecerem em seus versos bilhetes ofensivos. Oswald, Mário, Menotti e outros artistas se unem em defensiva da Anita e tem aí definitivamente o estopim da Semana de Arte Moderna. Nasce nesse grupo uma necessidade de mudar, transformar o pensamento em relação à arte e desperta uma necessidade de interação nacional. Oswald tem um pequeno apartamento, uma garçonnière, que ocupa com sua namorada Daisy, no número 67 da rua Líbero Badaró. E a partir de 1918 passa a ser frequentado por Guilherme de Almeida, Menotti Del Picchia, entre outros artistas. Segundo o depoimento do próprio Oswald, lá começou o modernismo. Arrastei para lá Mário de Andrade. Ali estiveram de Cavalcante, Menotti Del Picchia, Ribeiro Couto e até uma vez o futuro acadêmico Gustavo Barroso. Como qualquer movimento literário, esse se procedeu no início sem esquemas, sem passaporte e sem justa definição, despertado pelas artes plásticas de Anita Malfatti. Tratava-se apenas da oposição e de uma revolta que, refletindo as agitações da Europa, se erguia sobre o marasmo das letras e das artes nacionais. Mário de Andrade era um show. Sua alta estatura, sua mulatice risonha, exprimindo-se numa dentadura faustosa, sua voz cálida e cantarolada, seu amor pela música e pelo folclore e sua cultura incipiente
esplendendo no deserto letrado do Piratininga. Tudo fazia com que em torno dele se congregassem amigos e medrassem devotações. A confusão reinava. Ninguém sabia ao certo o que era ser moderno. Este conceito vinha se propondo através das mutações do século e das transformações sociais, mas nossas forças abafadas pelo servilismo colonial procuravam dele se libertar. Lá discutiam, teorizavam e principalmente experimentavam a criação em sua máxima liberdade. Pedro Rodrigues de Almeida, frequentador assíduo da Garçonniere de Oswaldo, escreve na capa de um caderno o que será um diário para exercícios de expressão criativa livre e coletiva do grupo. E põe como título: O perfeito cozinheiro das almas desse mundo. É onde surgem experimentações literárias e novos pensamentos. Mais tarde, esse espaço fica pequeno e eles então passam a se reunir na casa de Paulo Prado, simpatizante do movimento. Esses artistas vivem uma época de muita efervescência, que é conhecida como a Belle Époque paulistana, tempo de um espírito marcado pela euforia, pelo progresso, descobertas científicas e tecnológicas, melhorias de vida nos grandes centros urbanos. Espírito que perdurará até 1929, com a queda da Bolsa de Nova York. Então o mundo entra em um tempo sombrio. O espírito de liberdade e euforia só voltará a reinar em 1960, com os hippies, mas essa é uma outra história. O modernismo é um movimento ligado às grandes cidades e aos avanços tecnológicos. Em 1919, Manuel Bandeira publica Carnaval, apresentando versos livres. Em 1920, Mário de Andrade, Menotti de Alpicchia, Oswald de Andrade e Di Cavalcanti conhecem Victor Brecheret, um artista italiano recém-chegado ao Brasil, que usava o Palácio das Indústrias, na época ainda em construção, como ateliê, e ficaram surpreendidos com a obra do escultor. Mário ficou comovido perante a obra Cabeça de Cristo. E dias mais tarde pede a Brecheret que quer realizar uma cópia dela em bronze. Brecheret concede o pedido. Mário faz o impossível para levantar o dinheiro necessário para a fundição. O impacto que a obra causa em Mário detona um movimento criativo novo, que só depois de alguns dias, quando Mário, realizada a fundição da escultura, a leva para casa e, ao expô-la para sua família, é surpreendido por uma reação descabida, a qual nos descreve posteriormente neste trecho. Afinal, pude desembrulhar em minha casa minha cabeça de Cristo. Sensualissimamente fiz isso. A notícia correu num átimo, e a parentada que morava pegado invadiu a casa para ver e para brigar. Berravam. Aquilo era pecado mortal. Onde se via um Cristo de trancinha? Estrilava a senhora, minha tia velha, matriarca da família. Onde se viu Cristo assim? De trancinha, era feio, medonho. Maria Luísa, vosso filho é um perdido mesmo. Fato que impulsiona a escrita de um novo livro. E são as palavras do próprio Mário que nos apresentam esse momento criativo despertado desde a exposição da Anitta, em 17. Fiquei alucinado, impressionado, palavra de honra. Minha vontade era bater. Jantei por dentro num estado inimaginável de estardalhaço. Saí à noitinha. Horas depois, volto para casa e escrevo Pauliceia Desvairada, primeiro num jorro de fúria, e aos poucos vai tomando sua forma definitiva. Com ele, o Mário afirma: está fundado o desvairismo. Verso harmonioso e a polifonia poética, e lembre-se que outro irá surgir para destruir tudo isso que construí. Mário sabia que tudo era movimento,
que em breve outros olhares, correspondentes a seus próprios tempos, expressariam novas formas do mesmo assunto. Tudo isso era o espírito desse grupo modernista. Como afirma Di Cavalcanti na Folha de São Paulo, 40 anos depois do evento, nosso movimento não tinha por finalidade indicar caminhos ou trilhar determinada escola de arte. A finalidade era libertar o artista de um atraso acadêmico. E acrescenta, se os artistas brasileiros ou estrangeiros apegaram-se a novos academicismos, é porque não entenderam o espírito que dominou a semana de 22. Por isso, Mário faz essa afirmação. Não queriam novas regras, primavam pela liberdade de criação, para que todos encontrassem a sua própria voz. Para ilustrar essa postura, trago a fala de Valdemar Cordeiro, artista do concretismo brasileiro, no manifesto do Grupo Ruptura de 52. Ele nos diz: a arte antiga foi grande quando foi inteligente. Contudo, a nossa inteligência não pode ser a de Leonardo. A história deu um salto qualitativo. São Paulo não era mais rural, estava se industrializando. Havia movimento. É sobre isso que os jovens de 22 falavam. Novas realidades necessitavam ser expressas em novas formas. A arte do passado é incrível, mas não nos serve mais como expressão de nosso próprio tempo. Em 21, estamos chegando a 22. Durante a festa do Palácio Trianon, em homenagem ao lançamento de As Máscaras de Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade faz um discurso declarando chegada oficialmente à Revolução Modernista em nosso país. Ocorrem exposições de quadros de Vicente do Rego Monteiro em Recife, com a temática onde ele explorava a temática indígena. E outra mostra de Di Cavalcanti apresenta desenhos e caricaturas, denominada Fantoches da Meia-Noite, na cidade de São Paulo. O que esse nome lhe sugere? Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Cândido Mota Filho e Mário de Andrade divulgam o modernismo em revistas e jornais. Mário de Andrade escreve Os Mestres do Passado, analisando esteticamente a poesia parnasiana, que se encontrava no auge da consideração literária, e manifesta a necessidade de superá-la, porque a sua missão já havia sido cumprida. Em publicação de um artigo, Oswald nos fala sobre os poemas de Mário de Andrade, intitulando O Meu Poeta Futurista. A partir disso, ainda que da recusa de Mário de Andrade em aceitar a denominação da palavra futurismo, passa a ser de forma indiscriminada usada para designar toda e qualquer manifestação de comportamento modernista, na maioria das vezes em tom pejorativo. E eis que chegamos a 1922. Afinal, quem teve a ideia da Semana de Arte de 22? De primeira, achamos que tinha sido Mário de Andrade, considerado o maior entusiasta do modernismo brasileiro, devido aos seus inúmeros textos defendendo a ideia. Alguns atribuem a ideia a Graça Aranha, mas é o próprio Mário que nos diz ter sido a ideia de Di Cavalcanti. Parece que Di pescou a ideia da semana em uma conversa com Dona Marinette Prado, francesa, esposa de Paulo Prado, quando ela se lembrou da realização da Semana de Fêtes, um evento de verão na cidade litorânea de Dalville, na temporada dos festivais. Dalville era um rico balneário francês. E lá aconteciam exposições, concertos, apresentações e muitas outras atrações. Algum tempo depois, chegando do Rio de Janeiro, em 1921, comunicou aos companheiros a sua ideia. A proposta surgiu com a ideia de unir os festejos do centenário da independência do Brasil, o marco de uma outra independência, o da cultura brasileira.
embora ela ocorresse apoiada ainda nas estéticas europeias, principalmente no futurismo de Marinetti. Seria um grito de liberdade, de ruptura com a velha acadêmica arte vigente no país. Paulo Prado, já citado anteriormente, vinha de uma das famílias mais ricas e influentes de São Paulo. Atuava não apenas como mecenas e comerciante, era escritor e poeta, um grande inconformado com o provincialismo cultural local e o principal apoiador para a realização do evento. Paulo havia comprado a obra A Onda de Anita Malfatti em sua exposição de 1917 e, ao contrário de todos os compradores, manteve a pintura consigo. Tinha em sua coleção particular obras de vários artistas da vanguarda europeu: Picasso, Matisse, Fernando Léger, Juan Gris, Modigliani. Quando Di Cavalcanti lhes põe a ideia da semana, imediatamente passa a garantir a sustentação social e econômica do evento. Consegue levantar toda a verba necessária por meio de sua grande articulação na sociedade burguesa paulista. Graça Aranha sugere que se institua um comitê organizador, ideia aprovada pelo grupo. Ter Graça Aranha no grupo contribuía muito para que eles fossem levados a sério, já que pertencia à Academia de Letras Brasileira e havia escrito o livro Canaã, que muitos poucos leram, mas todos admiravam. Para Di Cavalcanti, a Semana de Arte seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista, embora tenha sido patrocinado por essa mesma burguesia. É interessante observarmos que, primeiramente, o nome da semana era Semana de Arte Futurista de São Paulo, como podemos observar no recibo fornecido pelo Teatro Municipal em decorrência de sua locação. Isso porque a ideia estava pautada no Manifesto Futurito trazido por Oswald, que, entre diversos pressupostos, trazia o D. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Não há mais beleza a não ser na luta. Nenhuma obra que não tenha um caráter agressivo pode ser uma obra-prima. A poesia deve ser concebida como um violento assalto contra as forças desconhecidas, para obrigá-las a prostrar-se diante do homem. Nós cantaremos as grandes multidões agitadas pelo trabalho, pelo prazer ou pela sublevação. Cantaremos as marés multicores e polifônicas das revoluções nas capitais modernas. Cantaremos o vibrante fervor noturno dos arsenais e dos estaleiros incendiados por violentas luas elétricas. As estações esganadas, devoradoras de serpentes que fumam. As oficinas penduradas às nuvens pelos fios contorcidos de suas fumaças. As pontes semelhantes a gigantes que cavalgam os rios. Faiscantes ao sol com o luzir de largo peito que pateiam sobre os trilhos, como enormes cavalos de aço enleados de carros, o voo rasante dos aviões, cuja hélice freme ao vento, como uma bandeira que parece aplaudir a multidão entusiasmada. Admirar um quadro antigo equivale a despejar nossa sensibilidade numa urna funerária. Lembre-se que cada tempo tem sua própria inteligência e cada tempo precisa ver nascer a sua. A princípio, todos do grupo aceitaram a designação futuristas. Depois, Mário de Andrade, nacional e nacionalista, como era, não queria estar dentro do rótulo estrangeiro. Assim, pouco a pouco, chegaram em modernistas. E todo mundo topou. O termo moderno, embora carregue uma leve ideia de futuro, nasce da palavra latina modernus, que significa atual, pertencente aos nossos dias. Já a palavra futurismo vem de futuro, que quer dizer o que está por vir. Esses jovens não cantavam o futuro, cantavam os seus próprios dias. A semana de 22, ela acontecia naquele exato momento. Não era algo que viria depois. Depois
viriam outras coisas. A liberdade que tanto almejavam aqueles artistas aconteciam em cada uma das manifestações artísticas e teóricas, no aqui e agora do teatro. O Teatro Municipal foi concedido por René Toillet para a realização da Semana de Arte. Ele e seu pai Alexandre Toillet patrocinavam diversos espetáculos no período. Por isso a facilidade de conseguir um local tão importante. E em apenas 3 meses, depois da reunião na casa de Paulo Prado com Di Cavalcanti, inaugura-se a Semana de Arte Moderna de 22, em 13 de fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo. O evento, além de exposições de pinturas e esculturas, contou com apresentações de música, dança, declamações de poesia e conferências. E é no Correio Paulistano que acontece a divulgação e o convite da semana. Então eles divulgam no primeiro dia o dia 13, no segundo dia o dia 15 e no terceiro o dia 17. O cartaz e a capa do catálogo da exposição foi criada por Di Cavalcanti. Além das inúmeras obras expostas no saguão de entrada e nos corredores do teatro, falas, declamações, dança, música aconteciam nas escadarias e no palco do teatro. O espetáculo teve início com uma confusa conferência de Graça Aranha, intitulada A Emoção Estética da Arte Moderna. Tudo transcorreu com certa calma. Mas é o próprio Oswald que nos narra a abertura do evento com os novos literatos. Estávamos todos perfilados no palco quando a tela subiu e o teatro estava cheio. Éramos Menotti Del Picchia, eu, Mário de Andrade, Sérgio Milliet, Ronald Carvalho, o poeta suíço Henri Moulier e Agenor Barbosa. Menotti apresentou a todos e me indicou para fazer a primeira leitura de um texto inédito. Havia levado apenas algumas laudas de Os Condenados. Não havia nada de muito novo. Fui recebido no meio de vaias efusivas. Esperei de pé, calmo e sorrindo como pude, até que o silêncio se fizesse. Iniciei a leitura, novas vaias e assim continuamos. Mário de Andrade me sucedeu e as vaias voltaram. Mário, com toda aquela santidade que às vezes o marcava, gritou: "Assim não recito mais!" Houve grossas risadas e assim se deu com todos nós. Foi a vez de Vila Lobos. A música nova parecia estapafúrdia, aquela gente educada com as doçuras de Puccini e de Verdi. O possante sopro do nosso maior compositor foi completamente desencorajado nas noitadas do Municipal. O barulho era tamanho que Armando Leal Pamplona decidiu subir ao galinheiro do teatro e me convidou a segui-lo. De lá gritou: "Quem é que está vaiando assim?" Um sujeito pôs-se de pé e gritou violentamente, batendo no peito: Eu! Retiramo-nos. Eu ria. Ronald, que era um grande jornalista, certa tarde interpelou-me à saída do Municipal. "Seu Oswald, vieram me dizer que foi você que organizou essas vaias." "Eu? Como?" E isso é muito desagradável, principalmente para mim, que já fui premiado pela Academia Brasileira de Letras. Todas as apresentações da semana foram importantes. Gostaria de destacar algumas. Na programação do dia 15/2, Ronald Carvalho declama o poema Os Sapos, de autoria de Manuel Bandeira. Por que não foi o próprio Manuel que leu? Saberemos na própria fala do poeta. Manuel Bandeira: "Fui convidado a participar, mas afirmou: não vou à semana porque não quero ir. Não vou porque tenho um apreço pela tradição, pelos parnasianos, pelos simbolistas, e não quero brigar com gente que eu admiro. Porém, é de sua autoria o poema Os Sapos, declamado por Ronald Carvalho, no segundo dia do evento. Vou ler alguns trechos do poema. Enfunando os sapos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra.
Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. Por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos as formas à forma. Outros sapos pipas, um mal em si se cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Lá, fugido do mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu na beira do rio. Quem são os sapos desse poema? Manuel Bandeira escreve esse poema como uma sátira aos parnasianos. Os sapos são os próprios parnasianos, com seu coachar sempre igual, ritmado, monótono, bem martelado, sempre com as mesmas rimas. Com esse poema, Bandeira encanta todos os modernistas, tornando-se a figura central da semana. É ele o verdadeiro escândalo da semana de 22. Villa-Lobos, músico brasileiro desconhecido pelos paulistas, porque morava na capital, na cidade do Rio de Janeiro, seria ele uma grande atração, vaiado desde o primeiro dia. Mas é dia 17 de fevereiro. E os jornais da época divulgam a oportunidade que os paulistas iriam ter de conhecer o célebre compositor. Ele trouxe composições ousadas para a época, como já falamos, o que dificultava muito a apreciação da música por parte da sociedade paulistana. E no último dia, precisamente nesse dia 17, Villa-Lobos teve um problema no pé e não conseguia calçar os sapatos. Entrou no palco de casaca e pé enfaixado. Atitude essa que passou do limite suportável para qualquer um da plateia, tornando-se a maior afronta pública do evento. Ninguém sabe se de fato o calo apertou para Villa-Lobos, ou se aquilo era simplesmente uma atitude modernista. A maioria das apresentações foi acompanhada por vaias e outras manifestações de desagrado, como bilhetes contendo insultos colados atrás das obras. Você está pensando, nossa, que desafio para os artistas receberem, em vez de aplausos, tantas vaias? Mas pasmem, as vaias faziam parte da programação. Era uma atitude futurista. Eram consideradas uma ação estética, portanto, expressiva. Você já reparou que, ao término de um espetáculo, apresentação ou show, sempre são algumas pessoas que puxam os aplausos? Ao vaiarem, abrem um espaço para a liberdade de expressão. Muitos poderão acompanhar e engrossar o coro das vaias, mas outros podem se posicionar em defesa, mesmo que silenciosamente. Sabe quando estamos em um grupo que ninguém gosta de algo, mas você sente diferente? Às vezes, nesses casos, não expomos nosso ponto de vista para não nos indispormos com o grupo, mas a semente da inquietação foi plantada e, uma vez vista, nunca mais podemos ignorá-la. No dia seguinte, ao término da Semana de Arte Moderna, Menotti Del Pique escreve para o Correio Paulistano: com o triunfo de ontem, terminou a nossa gloriosa Semana de Arte Moderna. Que ficou dela? De pé, germinando, a grande ideia. Dos vencidos, alguns latidos de cães e cacarejos de galinha. Curiosamente, não foi encontrada até hoje nenhuma fotografia da Semana de Arte Moderna. Até pouco tempo, acreditava-se que o registro fotográfico que agora vês era o único do evento, mas descobriu-se, na verdade, que foi produzido durante um almoço nos salões do Hotel Terminus, que ficava à Rua Brigadeiro Tobias, esquina com Washington Luiz, em São Paulo, ocorrido possivelmente entre 12 e 19 de março. Era uma reunião tardia dos integrantes do evento. Belmonte, um cartunista, ele faz essa charge
para a Semana de Arte Moderna e publica ela 3 dias depois do final do evento. Em outras afirmações, Belmonte diz: Carlos Gomes era um burro, Chopin um tocador de berimbau, nosso esplendoroso pintor Almeida Júnior não passava de um padeiro. Olha como as consciências são diferentes. Uns se sentem agredidos e pensam que os modernistas agrediram os nossos grandes artistas. Na verdade, eles aplaudiam a grande arte feita no passado. Era só o momento de uma arte nova. Falamos e falamos da Semana de Arte de 22 e nem citamos a artista tida como a maior referência do modernismo brasileiro. Você reparou? A nossa Onde está Tarsila do Amaral? Em Paris. Retoma ao Brasil em junho, no mesmo ano do evento. Sabe tudo o que aconteceu na semana, pois sua amiga Anitta lhe escreveu contando todo o evento. Nesse momento, se junta já em São Paulo aos artistas Anitta Malfatti, Mário de Andrade, Menotti Del Pique, Oswald de Andrade, formando o Grupo dos Cinco. Grupo que agitou culturalmente São Paulo, com reuniões, festas, conferências nos anos seguintes ao evento do Municipal. Lançaram a revista Claxon, divulgadora do modernismo no Brasil, que foi publicada entre 15 de maio de 22 e janeiro de 23. Mais tarde, surgiu a revista Antropofagia, que circulou entre maio de 28 e agosto de 29. O caminho aberto por nossos arrojados protagonistas foi trilhado com muita maestria. Todos foram amadurecendo como artistas, pensadores e propositores. Mário seguiu em busca da brasilidade, viajando por todo o Brasil, colhendo mitos, lendas, histórias e muito mais. Como ele mesmo coloca, não dá para saber o que é o Brasil sem conhecê-lo. E eu acrescento, não podemos acreditar que uma pequena ilha é todo um país, riquíssimo na diversidade de culturas, modos, crenças e gente. Zé Celso, um ousado diretor teatral brasileiro, fala: o novo é difícil, é quase impossível. Fica aqui um convite. Vamos ser ousados e destemidos em nossas crenças? Procure seus pares. É sempre preciso abrir novos caminhos para apresentar ao mundo quem somos e assim fazer com que nossa jornada seja incrível. Muito obrigada por nos assistir. Tem algum comentário? Ficou alguma dúvida? Aproveite seu espaço e escreva nos comentários desse vídeo. Teremos prazer em respondê-las. Um projeto realizado pela Polo Cultural Educação e Arte, produção Instituto Artium de Cultura, apoio Alelo.